Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui as últimas informações do Flamengo. Tem novidade, tem treta, tem bastante mudanças e muito mais. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Ô, Vene Casagrande, eu quero saber que drone que você tem. Tem o drone do time? Temos o drone do time, o provável Flamengo temos o drone. E cadê ele? O Gabigol não é mais drone, né? Porque o próprio Flamengo acabou confirmando que ele vai pro jogo. E eu acho até, fica aqui o elogio, porque o Flamengo, ontem você até me questionou isso, não divulga a lista de relacionados. Eu acho que o Flamengo utilizou uma baita estratégia, divulgando que o Gabigol iria pro jogo, porque só para exemplo, para vocês entenderem, antes da torcida saber que Gabigol iria pro jogo, cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Logo depois do Flamengo... Quantos? Cerca de 20 mil. 20 mil. Logo depois do Flamengo divulgar, horas depois, já tinham 30 mil ingressos vendidos. Obviamente, o Gabigol será um espetáculo à parte para o torcedor comparecer a esse jogo. Que eu falo, não tem nenhum outro motivo para o torcedor comparecer. Qual seria o outro motivo? Assistir um espetáculo do Flamengo? Duvido que o Flamengo vai dar um espetáculo hoje no Maracanã. Não vai. Não é a estratégia do Tite, não é a característica do Tite fazer o time dar espetáculo. Tem o Gabigol de volta. Estamos falando de um maior ídolo aí dessa atual geração, um jogador que não entra em campo há muito tempo, que tem números ruins e tem a chance de voltar a jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã nessa noite. Vai ser relacionado, não começa no time titular, fica no banco de reservas. E qual é o time titular? O provável Flamengo que o Tite treinou ontem, tá? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan entra, porque a gente está falando aí de um jogador que está fora de combate, que é o Pulgar, o Alan entra no lugar do Pulgar, Gerson como segundo volante e De La Cruz fazendo a função do Arrascaeta, que também está fora por conta de lesão. Numa ponta, Lohan, que para mim é a grande novidade no time no lugar do Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Então, se a gente for parar e analisar, são apenas duas mudanças. Sim, aí, né? Por questões clínicas, né, Pedrosa? São duas mudanças, sim. O Arrascaeta e o Pulgar, que estão com problemas clínicos e por isso que não tem ninguém sendo poupado, Vene, você se acalma. Bom, eu prefiro esperar a entrevista coletiva do Tite, porque eu não sei se o Luiz Araújo está sendo poupado ou se de fato o Lohan está ganhando uma vaga nessa ponta direita. Tem o Lohan, é verdade. Eu acho difícil que o Lohan tenha ganhado pela idade, progressão ainda. O Luiz Araújo também é um jogador que o Tite gosta. Mas, se eu não me engano, foi esse meio-campo com o De La Cruz fazendo a função da Rascaeta que jogou contra o São Paulo, não foi? Sim, sim. Eu acho que o Flamengo foi um time mais intenso contra o São Paulo. Lógico que eu nunca vou falar que o Flamengo é melhor sem o Arrascaeta. Nunca é melhor. É sempre melhor você ter o Arrascaeta. Mas em relação à intensidade, o Flamengo foi um time mais intenso com o De La Cruz fazendo essa função. Eu gosto muito do Lohan, eu acho que é um jogador que tem uma qualidade imensa para poder criar jogadas para o Flamengo, mas não só pela ponta direita, mas também construindo pelo meio, como ele sempre fez na base. Eu acho que é um Flamengo suficiente para fazer um grande resultado na Copa do Brasil, matar inclusive o segundo jogo. Por exemplo, ontem o Atlético Mineiro enfrentou na Copa do Brasil e venceu só por 2-0. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. O Sport na Copa do Brasil. O Flamengo, para mim, contra o Amazonas, tem que fazer exatamente um resultado de 3 para cima, para poder conseguir matar o segundo jogo e dar espaço no calendário justamente para você não ter mais um acúmulo de jogo nessa segunda partida, principalmente porque a viagem é longa também. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer aí um grande resultado no Maracanã e tem que fazer. É o jogo para você tirar pressão, é o jogo para você espantar um pouco essa crise e dar mais tranquilidade ao trabalho do Tite. E aí você traz um recorte, Veni, da importância do Gabigol até para essa geração, esse momento, o que ele fez e o que ele já estabeleceu como pessoa, como atleta, como ídolo no Flamengo. Ponto. Isso é incontestável, né? A pessoa que fala que o Gabigol não é ídolo do Flamengo, a pessoa não assiste a futebol, né? E aí ele já tá feito, essa história já tá escrita. Não importa como acaba, se vai ser no final de um contrato turbulento, com pessoas não concordando, enfim, ele já estabeleceu que ele é ídolo do Flamengo. E aí a gente teve uma polêmica essa semana em relação ao Landim, que é o presidente do Flamengo, em que... Você tem a aspas certinha dele? Eu não queria falar o que ele não falou, e aí a gente vai trazer aspas aí, se você puder pegar, ô Paquito, a gente vai trazer aspas do Landim, em que ele quer dizer que o Zico vai passar, né? Que vai passar. Nessa mesma declaração ele também diz que o Gabigol uma hora vai passar também. Isso. E aí o Zico respondeu de forma muito elegante. Eu já falo aqui, vocês conhecem o Zico também, uma das pessoas mais maneiras do futebol que eu conheci. Nesses meus 15 anos de trajetória aí trabalhando com futebol, ele é um cara educado, maneiro, gente boa,
conversa com todo mundo, chama todo mundo pelo nome, não tem assessor de imprensa, não que isso seja um problema, né? Até Sim. porque a gente trabalha com isso. Mas para dizer o quanto esse cara é humilde. E ele respondeu, o Landim, de forma muito educada, que era o que eu esperava do Zico, né? Eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um pro Fla e colocou um gol dele, Pedrosa. Uma resposta muito educada do Zico, mas que se pra ter provocado uma resposta, teve uma espetada no coração, né? Não, porque senão ele não responderia, né? Sem dúvida alguma, eu acho que você não pode contestar o Zico ou falar em nome do Zico de alguma forma querendo mostrar que você vai diminuir ou querer apagar um pouco da história desse cara. Eu acho que de forma elegante ele conseguiu traduzir muito bem o que a gente falou ontem aqui. Eu acho que eu até utilizei, me orgulho disso, de uma frase perfeita. A gravata, ela nunca vai ser mais importante que a chuteira. Nunca. E o Zico mostrou isso com um gol dele, um golaço que ele passa por todo mundo, depois ele pega o rebote e faz o gol, que ele nunca vai passar, porque o Zico é eterno. A história do Flamengo e do Zico se misturam, assim como a do Vasco e do Roberto, assim como a do São Paulo e do Rogério, do Botafogo e do Garrincha. São ícones, são pessoas que vão além mesmo da personificação deles como ser humano. São ídolos que vão estar para sempre aí nos nossos corações e nas nossas cabeças também, porque fazem parte do futebol. Ô, Venê, foi infeliz a fala do Landim para você? Pô, a gente tem várias palavras para tentar traduzir como é que o Landim agiu durante essa declaração aí. Foi infeliz, foi patético, foi muita coisa. Tem muito adjetivo para a gente trazer agora. Mas eu fico com a declaração do Zico, que novamente ele foi um craque, até mesmo na resposta. E só pra gente ter um pouquinho de noção, o Landim conseguiu chatear o Zico, gente. Eu não lembro do Zico, entre aspas, ter respondido a alguém assim. Nem Nunca. Eu. Com classe, Nem eu. tá? Parabéns ao Zico pela resposta, porque foi uma resposta com classe, pegando um vídeo dele com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi alguém chatear o Zico. Eu nunca vi alguém fazer isso com o Zico. O Zico teve que reagir, porque a declaração dele foi tão infeliz, e não só em relação ao Zico não, tá? Em relação ao Gabigol também. Porque na minha opinião, o Gabigol também não vai passar. Isso aí. O que ele fez com a camisa do Flamengo não vai feito. passar em nenhum momento. O que vai passar é a gestão dele. Isso você pode ter certeza. Porque embora ele tenha conquistado muitos títulos em 2019, é uma gestão que a gente pode criticar em vários fatores. Vários fatores. A forma como ele conduziu a situação do Ninho do Urubu. Se a gente for parar e analisar os familiares, vocês acham que os familiares ficaram felizes? Vários torcedores ficam lamentando essa situação. Tem várias outras situações aí. Dentro de campo teve um sucesso ou outro, uma infelicidade ou outra, uma polêmica ou outra, mas fora de campo o Landim tem várias atitudes que a gente pode criticar. Uma delas é isso, porque ele mexeu com o maior ídolo da história do Flamengo e o Zico nunca vai passar. Venê, pode ser uma gestão impecável, tá? Vamos dizer que seja. Todo mundo gosta do cara impecável. Daqui a 10 anos, quando você começar a relembrar o Flamengo dessa geração, você vai falar, e aquele presidente, hein? Aquele Flamengo do Landim. Maneiro. Não, você vai lembrar de quem? Do Gabigol. Do Gabigol. Do Daqui a Zico. 50 anos, Pedrosa, quando o neto lá do pessoal, porque o Flamengo, aquele Flamengo de 19... aquele presidente. Flamengo vai falar do Jorge o quê? Jesus. Do Jorge Jesus. Aspas, por favor, que a gente gosta de dar o negocinho, Claro. né? Eita, lá ela. ele! Olha aí. Cadê? Uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar... Peraí, uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar se continuar a vestir e jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida. Eu vou além, tá? Vamos lá, uma entrevista pro GE, tá bom? Uma entrevista pro GE. Eu ainda vou levantar uma bola aqui. Estamos falando de um presidente que pouco aparece. Não é normal o Landim dar entrevista. É verdade, E ele é quando muito dá discreto, entrevista, ele entende que não é a dele. E tá Por exemplo, certo, ele é discretão. quando o assunto envolve futebol, ele deixa as pessoas responsáveis pelo futebol, o departamento de futebol da entrevista, marketing, os responsáveis pelo marketing da entrevista, o Landim pouco aparece. E quando aparece, fala umas baboseiras dessas, porque eu vou classificar como baboseira. Vergonhoso o que ele falou. Inclusive, ele tem o direito de pedir desculpa, de entender que o que ele falou foi errado. Porque ele cutucou o maior ídolo da história do Flamengo, que, repito, nunca vai passar. Eu espero que o Landim reflita sobre o que ele disse e venha a público pedir desculpa, porque ele tem esse direito. Todo mundo erra, ele é um ser humano. Ele pode ter entendido que errou, só que até agora ele se calou e, pelo visto, vai continuar calado. E a gente não tá falando... Assim, todo clube tem uma marca de um jogador que vai ser eterno, né?
O Pedrosa trouxe vários aí, de outros clubes. E eu acho que quando a gente fala Zico, imediatamente todo mundo pensa no Flamengo. E eu digo mais, quando você fala Flamengo de uma forma aberta, as pessoas pensam logo no Zico. E ele foi um cara que ajudou a construir o tamanho da torcida do Flamengo. Sim. No momento em que foi popularizando o futebol, que sempre foi o nosso esporte mais popular. A gente está falando do que o futebol caminhou até aqui. E ele vive uma fase em que ele consegue, com o tamanho dele, construir o tamanho da torcida do Flamengo para virar uma massa. Então, assim, não estamos falando só de um cara que teve resposta em título, só o que ele jogou, mas também o que ele fez dentro da instituição e na arquibancada. Olha aí, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que a idolatria de Zico vai passar. O que você acha? Tá certo? Ele tá certo? Faltou com respeito? Ou Zico nunca vai passar? Eu fico, às vezes, pensando que é até uma pergunta... Sabe aquela pergunta da prova? Que é pra te dar o ponto, né? Pra te dar o ponto, É só pra tu não tirar zero, Só pra você não tirar zero? Tá, tem mais ou menos que é legal, assim, né? gente. Não é possível, hein, Pedrosa? Não é. E assim, vocês dois sabem, eu sou muito nostálgica com futebol. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes eu sou até chata com isso. E aí, quando eu escuto, né... já saímos, a briga de ontem, já tive com o Pedrosa em relação a Pelé e Messi. Não vamos voltar a essa conversa aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu sou muito nostálgica. Escutar um troço desse, sério, ô Pedrosa? É como qualquer presidente do Santos em algum momento contestar o Pelé. Ou do Barcelona contestar o Messi. É desse tamanho aí. É desse tamanho, é exatamente isso. Existem reis, existem grandes jogadores, existem ídolos. E existe um Deus. No Flamengo, o Zico é Deus. É isso. Ó, já... Inclusive, o Zico, ele é ídolo do Brasil, né? Se a gente for parar e analisar, ele pode ser considerado ídolo do Brasil, porque ele ajudou muito já o futebol brasileiro. Olá, Flamengo. Roberta Barroso chega com as informações do Rubro Negro, que tem... A gente viu aqui, ó, o Tite já cumprimentando o Gabigol todo na estileira no nosso telão. Beta? É isso, Mari, tudo certo, né? O Gabigol de volta, uma boa notícia para o Flamengo, e o Tite vai ter que ver como é que vai utilizar o Gabigol. Ele foi reserva, estava como reserva esse ano, inclusive antes dessa punição por suposta tentativa de fraude em exame antidoping, e deve começar no banco hoje também, com Pedro como titular, mas claro, entrando no decorrer da partida, jogando por pelo menos 30 minutos. Ontem o Gabigol foi ao Ninho do Urubu, treinou junto com o grupo, foi recebido por vários funcionários e com muitos aplausos também, além do abraço ali no técnico Tite. Então, Gabigol de volta e o Tite tendo que ver como é que vai encaixá-lo em campo. O Flamengo que vive esse momento de instabilidade, são 3 jogos sem vencer, e esse, então, um ótimo momento para o retorno do Gabigol, que já mudou toda a atmosfera. Antes a gente vinha falando só de instabilidade, o momento do Flamengo, e ontem já foi diferente todo esse clima em volta do retorno de Gabigol. Ontem mesmo, ele também agradeceu todo o apoio da torcida, e o Gabigol, então, chega agora nesse Sport Center. Estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. É claro que ansioso para poder amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos. Eu sempre me senti representado. Então, como eu falei, ansioso para amanhã, espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante, que o Flamengo vença. O Gabigol falando, Bruno, e a gente tem os nomes conhecidos do Amazonas, olha só. E são muitos, né? Sassá, olha, Jô, Dentinho, Patrick, até o Y, né? Claro, na comissão técnica permanente, e o Adilson. Senti falta de um nome nessa lista aí. Quem é o Brader? William Barbio. William Barbio. Ex-Vasco, fez sucesso aí na época com uma cabeleira, agora cortou o cabelo Ele e tá joga. lá também, Brader? Tá lá, vinha sendo opção como reserva e agora tá brigando por um lugar no time titular. O Sassá tem jogado mais, o Patrick, titular da lateral direita. É um time rodado, caras conhecidas e tentando aí seu primeiro ano na Série B, de certa forma, aparecer para o Brasil. Um time muito jovem, muito recente, mas já apostando em medalhões em veteranos. Falei ontem com o Adilson. Para até entender como é que está o processo, né, no Amazonas. Mandou diversas fotos muito legais do investimento que está acontecendo no clube, né?
em investimento em centro de treinamento. O clube vai crescer. Ele chegou tem pouquíssimo tempo, mas tem sentido um clima muito legal. Agora, é claro, né? Claro, o sorteio deu Amazonas contra o Flamengo. O que pro clube é legal também, né? Pro clube é legal. A história lá que a gente falou do Fortaleza com o Boca, né? Nesse caso, sim, acho que uma disparidade ainda maior, né? Mas... É que às vezes cai nas costas do técnico, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que nessa situação não é possível, né? Não, e eu acho que nesse caso talvez também menos, porque... Assim, a gente sabe que para esses clubes avançar de fase na Copa do Brasil é muito significativo, né? É muito. Não, peraí. Se o Amazonas avança, ele avança eliminando o Flamengo. Não, mas estou falando assim, talvez nesse sentido não seja legal enfrentar o Flamengo, por mais que seja legal jogar contra o Flamengo. Sim. No aspecto esportivo legal, no financeiro nem tanto. Apesar de também, caríssimos os ingressos também para a partida de volta, né? Vocês devem ter visto que os ingressos estão... O mais barato, meio, R$300. Que é isso? 290. O meio ingresso. Mas enfim, tem esse primeiro jogo com essa atração do retorno do Gabigol, né, Marra? Não sei se vai ser titular, se vai jogar menos tempo, acho que parece 30 minutos só o que ele pode. Não espero ele titular. Eu, na verdade, não esperava nem ele jogando. Por quê? Porque ele estava treinando separado dos outros jogadores. Eu entendo que ele devia estar cumprindo uma planilha. Sim. E que ele tinha que, talvez, mandar vídeos, uma coisa assim e tal. Assim, preparador, às vezes. É uma coisa bem profissional mesmo, porque ele é um profissional do futebol e que estava punido. Então, mas daí para... Ele não estava treinando no campo com os caras. É diferente. Daí para ir para o campo, ainda mais um trabalho que a gente sabe que é o trabalho do Tite, que é bem ali na ponta do lápis, bem do cara entender muito bem a função dele, eu não esperava ele indo para o campo. Mas como ele é o Gabigol e como talvez seja muito importante, acho que aí entra um lado humano também, é muito importante para ele estar ali de volta e tal, faz sentido, se o jogo tiver mais ou menos resolvido e tal, que ele volte a jogar, que ele volte a disputar, que ele volte a carregar a bola, a driblar, a bater para gol, coisa que já tem tempo que ele não faz. É que eu acho que assim, eu me surpreenderia se ele começasse exatamente como titular. Não, eu também. Porque nem quando ele estava treinando com o grupo, ele começava, isso, né? Não é do perfil do Tite fazer isso, né, Breiler? Começar com o Gabi ali para passar um recado, às vezes também para acariciar a torcida. O Tite não faz isso, ele segue o seu plano ali, né? Exato, até porque seria incoerente se o fizesse. O status do Gabigol hoje no Flamengo é de reserva, continua sendo um ídolo grande, mas já havia perdido a posição. O Pedro começa a temporada já como titular, mas o Gabigol fez falta nesse período. Fez falta pela personalidade dele, pela forma como ele se posiciona como uma liderança do time, pela maneira como o Tite tem abordado a temporada, rodando, revezando, mas tecnicamente poupando. Não? Tecnicamente também. O Gabigol e eu concordo com o Tite, o Gabigol hoje, o Pedro acrescenta mais a esse estilo de jogo do Flamengo, mas o Gabigol, até para mudar a cara e o desenho do time e eventualmente jogar com o Pedro, faz falta. E até nessa rotação do Tite, pesou, porque o Tite precisou jogar com Carlinhos contra o Palmeiras, por exemplo. Não fosse essa situação do Gabigol, da punição, o Gabigol teria sido titular contra o Palmeiras para poupar e segurar o Pedro. Então faz falta nesse aspecto. Então para o Flamengo, uma ótima notícia o Gabigol ter recebido esse efeito suspensivo para voltar ao time e voltar a ser relacionado. E até por isso que eu, sinceramente, eu quero até ouvir da Roberta como é que repercutiu por lá, né? Porque, claro, é uma vitória, sim, do departamento jurídico do Flamengo conseguir efeito suspensivo, é ótimo para o Gabigol estar de volta, é ótimo para o Flamengo. Mas, Roberta, como é que repercutiu a maneira como ele foi recebido? Porque isso eu quero ouvir de vocês, mas eu particularmente questiono. E eu não sei aí no Rio, entre os torcedores, qual foi a repercussão, Roberta? Bruno, entre os torcedores, ele foi muito bem recebido. Ontem eu conversei com vários rubro-negros, inclusive logo depois do nosso Vivo no Sport Center, conversei com vários. E a gente falando aí, né? O Gabigol não volta como titular, mas para a torcida, eles querem, os rubro-negros querem o Gabigol como titular. Acho que só um que eu falei que disse que não, o Gabigol faz muito carnaval, tem que ficar no banco mesmo. Agora, os outros torcedores querem o Gabigol como titular, talvez para tirar esse foco da pressão, essa instabilidade
do Flamengo, é o momento certo até desse retorno do Gabigol. A gente sabe que ele vem sendo reserva. O Gabigol só foi titular em 2 jogos esse ano, contra o Sampaio Corrêa e Volta Redonda. E nesses jogos o Gabigol marcou gols, foram 2 gols, e são os 2 gols que ele fez apenas nessa temporada em 8 partidas disputadas. Então o Gabigol quer retomar esse protagonismo, né? É o maior ídolo, pelo menos nessa geração do clube. E o Gabigol, claro, que vai entrar em campo com muita vontade para tentar dar uma resposta e trazer, de fato, essa atmosfera, tudo que está girando em relação a esse retorno do Gabigol. Mas a torcida espera o Gabigol como titular. A gente, claro, não espera, até pelo que o Gabigol vinha apresentando e pela decisão também do técnico Tite de colocar ele no banco de reservas, mas o torcedor quer o Gabigol começando esse jogo, Bruno. Não, e eu acho que o torcedor tem que comemorar, acho que o Gabigol tem que estar feliz, o Tite tem que estar aliviado, porque o grande prejudicado nessa história, na minha opinião, foi o Tite. Porque eu não consigo entender como o Gabigol foi recebido como um mártir, assim, nesse retorno. Porque, claro, a gente não tem os elementos aqui, nem é nosso papel julgar se ele é culpado ou se ele é inocente. Sim. Mas o fato é que, neste momento, ele é o réu e foi ele quem se colocou nessa situação. Se ele simplesmente tivesse cumprido todo o protocolo como todos os outros jogadores do Flamengo cumpriram, não teria esse julgamento. Então, ele prejudicou... Não é para o Tite estar na porta do CT aplaudindo o Gabigol. É para o Tite chegar e falar assim, cara, você me ferrou. Porque no nosso planejamento de rodar elenco, você é peça fundamental, porque se eu não vou ter o Pedro, eu vou ter você e eu preciso contar com os dois. E aí, quando ele é recebido dessa maneira, acho que explica muito a atitude que ele teve no momento da coleta ali do exame. Do tipo, eu vou fazer quando eu quero, o que você está olhando aqui, depois eu faço, agora eu não quero. Sabe essa coisa de ser o mimado, de ser o paparicado e de ser o centro das atenções? Foi isso que prejudicou o Gabigol, segundo as próprias pessoas do Flamengo, que reconheceram que ele foi ali, não sei se arrogante, se mal educado, mas que ele não cumpriu o protocolo com o profissionalismo e a seriedade que todos os outros jogadores cumpriram. Então a gente não pode inverter esse papel. Então, você tem um ponto, né, Bruno? E eu vejo que o Tite, ele tem esse perfil, de ser o cara mais apaziguador, e eu não imaginaria o Tite dando uma prensa nesse sentido do Gabigol, até porque o passivo não foi na época do Tite. Isso aconteceu quando o Tite ainda não era treinador, é algo do começo do ano passado. E, além disso, o Flamengo adotou uma linha de defesa que é tratar o Gabigol como alguém que recebeu um atleta que recebeu uma punição injusta. Estratégia de defesa, e até por isso foi bem sucedido no recurso e vai adotar a mesma linha no julgamento. Para o clube, do ponto de vista de narrativa, eu consigo compreender, o abraço ali do cara voltando. Até porque se ele chega lá pedindo desculpa publicamente, é quase que uma confissão de culpa. Exato. Então, nesse aspecto, eu entendo. Mas, internamente, é algo que o clube precisa trabalhar. O clube precisa mostrar o Gabigol e responsabilizá-lo de alguma maneira por esse ato que não condiz com o profissionalismo, que acabou prejudicando não só a instituição, mas o próprio Gabigol. Ele precisa ser cobrado. Mas, do ponto de vista de narrativa e até mesmo de defesa para o Gabigol, eu consigo compreender. Sim, porque seria assim a narrativa é essa. Se ele está sendo acusado injustamente, a gente vai receber como se fosse a volta daquele que não deveria ter sido punido. Isso. Tal. Né, a grande vítima dessa história toda. Né? E eu, particularmente, até discordo desse ponto de ser uma punição desproporcional, porque se houve ali uma falha, e está previsto em regulamento, e eu entendo... E todo mundo faz, né? Exato, mas é a estratégia utilizada pelo clube. Até porque recentemente teve uma entrevista, se não me engano, para o Globo Esporte, até do Landim, falando sobre... Foi. Não foi, Mari? Falando que como ele talvez não tenha sido tão educado ali no trato, e aí isso é o contrário, né? Conta contra, né? De repente a acusação pode chegar, olha, o próprio presidente do clube está falando que naquele momento ele não foi tão solícito ou tão profissional como deveria ter sido. Mas a verdade é, o Gabigol está de volta. Tá. Isso aí vai incendiar o Maracanã, não vai? E o videozinho da volta? Já mexeu com o torcedor. O torcedor tava mal. Eu falei ontem, nos Trending Topics se abria, eram só palavras todas relacionadas ao Gabigol. Todas. Tudo sobre a euforia do Gabigol voltar. E aí isso quer dizer que, se ganhar,
a gente começa a debater a questão do Gabigol, o contrato, se está tudo bem, se não, como que faz, como que não ainda faz. Tem isso. Se ele entra e desempenha, ele é titular, ele não é o Pedro, como que o Tite administra. Aí se ele fica no banco e o Flamengo não ganha, a pressão em cima do Tite, porque a torcida começa a pedir, a presença do Gabigol... Ele é grande, hein? Não tem água parada. A gente, Bruno Vicari, tinha que receber o Gabigol aqui, ó, audiência, porque é isso, não é? Não, mas... Claro que é. Mas o Gabigol aparece... Mas eu entendo demais o ponto do Bruno de, claro, é o profissionalismo, o cara precisa ser cobrado. Mas no Flamengo, isso com o Gabigol é um negócio muito difícil, porque ele ganhou um tamanho que ninguém tem ali dentro. O Tite não tem, o Marcos Braz não tem, o Landim não tem. Ele é um ídolo de uma geração. Má comparando? O Pedro não tem. Não? Pedro não tem. Má comparando. Fala, mãe. Não, é que, assim, se qualquer jogador faz festa, bebe, faz farra, tem que criticar e tal. Quando era o Ronaldinho... Sim. É da marra folclore. Do cara, é do folclore. O Gabigol, ele entra na cota dele ali da marra. E ele se alimenta disso... O quê? Do marra. Ele se alimenta disso, ele se sente confortável com isso faz bem pra ele. Tanto que ele se dá bem onde ele, de fato, ele é idolatrado e onde ele, entre aspas, é mimado. Exato. Porque onde ele não foi, onde ele foi mais ele não teve sucesso. Se você pegar a carreira dele, onde ele era sempre ali o paparicado, ele teve muito sucesso. Sim. No Santos e no Flamengo. Onde ele era mais e ele Fora do Brasil. Onde ele tinha que se comportar como os outros, ele não teve sucesso. E na seleção. Fora do Brasil e na seleção. E no exame antidoping. Porque aí, quando ele teve que se comportar como mais ele não queria se comportar como mais Não quis se comportar como mais E até na relação com os treinadores, ele se deu muito bem com o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus soube entender o Gabigol. E tanto é que o Jorge Jesus sempre defendia, não, o Gabi é o estilo dele, se ele não fosse assim, talvez ele não fizesse tantos gols, não tivesse a estrela. Então, é um cara que você precisa saber lidar, e o Tite observa, tem essa sensibilidade, mas precisa chegar no meio termo de esse estrelismo não contaminar e não gerar situações como essa do doping. É que é isso, né? Se ele não fosse assim, ele não teria os gols que tem também, né? Sim. É a personalidade do cara. Alimenta. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam sobre o vídeo de hoje? O que é que vocês têm a falar aí sobre essa treta, né, que deu aí do Gabigol, né, ter voltado, né, essa recepção. Alguns jornalistas não se agradaram, alguns jornalistas não gostaram, né? Não gostaram do que foi feito, dessa recepção toda, desse calor todo que o pessoal estava a aguardar do jogador. Teve a treta também aí do Landinho com o Zico, né? Na minha opinião, o Landinho foi muito mal na sua interpretação, o Landinho foi muito mal na sua publicação, né? Acredito que o Zico é o ídolo master do Flamengo. Então, sempre será lembrado. Daqui a 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos, eu acredito que o Zico vai estar sendo lembrado como o cara da história do Flamengo, né? O ícone, o maior ídolo da história do Flamengo, continuará sendo o Zico em muitos e muitos anos, né? Então o Landinho foi mal demais, né? na sua colocação, né? Acredito que sim. O Zico até rebateu, né? O Zico até respondeu e tá aí, né? E o Flamengo agora que vai pegar o Amazonas pela Copa do Brasil. Acredito que o Tite vai colocar um time ofensivo, tem alguns desfalques, tem algumas mudanças, mas acredito que o Tite vai colocar o time ofensivo, né? Vai para cima, vai tentar ganhar. Acredito que pode sim correr atrás de um placar até um pouco elástico, tá? Acredito sim, mesmo analisando o Amazonas, mesmo sabendo que os caras jogam compacto, joga direitinho, joga certinho, mas acredito que o Flamengo tem chances de dar uma goleada aí, tá? E tentar matar o jogo no primeiro jogo. Então, no jogo da ida, né? Então, consequentemente, ter um resultado melhor dentro de casa, diante da sua torcida. E aí, né, só meteria mais uns 2 gols em casa. Estou muito confiante. E continua, né? Eu acredito que o que está faltando para o Flamengo é aquela vencer e convencer, né? Porque o Flamengo tem vencido, mas não tem convencido. O Flamengo tem empatado fora de casa, mas não convence, né? Às vezes, quando você empata fora de casa, mas você convence, o Flamengo conseguiu tomar empate com um jogador a mais dentro de campo, né? Então isso aí não convence.
Diferente de um jogo pegado, a qual você faz gol, você também leva um gol, mas você tá pegado, tentando, criando, indo para cima, tá convencendo, o time tá jogando bem, mas fora de casa é complicado, um ponto não foi nada mal. Mas quando você joga mal, isso aí repercute muito. Então, na minha opinião, tá faltando o Flamengo convencer. Esse Flamengo pós, né? Lembrando, pós Campeonato Carioca. Campeonato Carioca o Flamengo venceu, convenceu e iludiu, né, na verdade. Mas pós o Campeonato Carioca tá faltando aí o Flamengo vencer e convencer. Quem sabe não seja agora, né? Não vai ser agora. Então, deixa aqui nos comentários o placar, a sua opinião, o que, é que vocês acham de quanto será esse jogo aí. Pode deixar aqui nos comentários. Comenta aqui também qualquer assunto que você viu relevante no vídeo. Deixa aqui nos comentários também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!